movimento imigratório foi e ainda é algo recorrente no mundo inteiro, e esse fenômeno se deve por diversos motivos, seja por querer aprender um idioma, adquirir novas experiências, conhecer culturas totalmente diferentes da sua ou procurar por uma vida melhor. Foi o que aconteceu no século XIX. Muitos imigrantes vieram à procura de trabalho em um continente totalmente diferente do que eles conheciam, mas também o fenômeno se deu muito pela transição política que o país vivia. A história da imigração é a própria história da colonização no Brasil. O processo de colonização na América requeria um grande fluxo imigratório, no caso do Brasil, de portugueses. Mas quando a gente pensa esse processo de imigração, que são os mais conhecidos, a gente está falando basicamente de algumas ondas do século XIX, em sistemas de parceria com alguns italianos, principalmente, alemães. Mas, essencialmente, falar em imigração no Brasil é falar em Primeira República. No começo do século XX, onde a gente teve uma grande onda imigratória de italianos para a nossa região aqui no Sudeste, japoneses, alemães, e muito se fala, né, dessa questão de substituição de trabalho no pós-abolição, com a imigração, e a gente tem que entender um pouco melhor esse fenômeno, porque na verdade a imigração ela tem um intuito muito claro, que é o de embranquecimento, né? As zonas cafeeiras elas estavam aumentando por conta do poder político estar concentrado em torno da cafeicultura, então havia uma expansão também e precisava de uma mão de obra. Havia mão de obra no Brasil. A grande questão é que eles queriam uma mão de obra branca, justamente por conta do processo de que se discutia na época em torno de que uma sociedade do progresso era uma sociedade branca e não miscigenada e não negra. Então havia esse intuito das ondas imigratórias. Elas começam a ter uma desaceleração a partir do governo de Vargas, aí nos anos 30 e 40, que se discutia muito mais aí a ideia da miscigenação como um elemento positivo para o Brasil, né? Então, se na Primeira República, onde a gente vai ter cerca de 70% da onda imigratória italiana vindo para cá, justamente por conta do embranquecimento, nos anos 30 e 40 a gente vai ter uma desaceleração para exaltar a miscigenação brasileira. Mas é claro que contando parece ser uma história muito linda, que aconteceu de maneira sutil e feliz. Mas na verdade, muitos imigrantes vieram para cá por falta de esperança, obrigados a deixar sua família em busca do seu lugar no mundo em territórios desconhecidos. O fato de ser praticamente expulso do seu próprio território não foi a única coisa que eles enfrentaram. Chegando no Brasil, eles enfrentaram a xenofobia dos brasileiros, que os viam como invasores. Os italianos decidiram que precisavam se unir, criando logo após os famosos círculos italianos, um deles encontrados em Itu. Nós temos aqui em Itu a festa italiana, que tem origem nos antigos italianos, que foram muitos que migraram aqui para Itu. A minha família é Braganholo, e o meu nono, que é avô, mas a gente fala nome italiano, ele veio como imigrante, ele veio com 3 anos para Itu. E a gente sabe que como ele, outros vieram e tiveram muita influência aqui na cidade. O que a gente tem assim como hábito, que tem muito na festa italiana, é o famoso macarrão, porque eles faziam macarrão em casa, né? Que era todo feito em casa, desde a farinha era cultivada, feita na fazenda, então eles tinham a farinha já pura e faziam macarrão, depois tinham máquinas de cortar macarrão. O molho de tomate também do macarrão era todo puro, porque eles tinham a plantação de tomate. Então eles colhiam esse tomate, faziam esse molho bastante puro. E uma das lembranças que eu tenho de infância é a polenta que a minha avó também fazia, minha nona, né? Todo dia, à tarde, nós tínhamos fazenda, passávamos lá as férias, porque a gente estudava durante o ano, e nas férias a gente estava lá e no fim de semana. Então eu me lembro de todo dia ela fazendo polenta com queijo fresco, que também ela fazia em casa, fazia lá na fazenda também. Então isso também influenciou bem os antigos, vamos dizer, os ituanos mais tradicionais, ituanos mesmo. Hoje mudou muito, tem muita coisa pronta e tal. Nós tínhamos em Itu um antigo pároco que todo ano, na festa italiana, que é o aniversário da cidade, dia 2 de fevereiro, cada ano ele homenageava uma família italiana ituana. E coisa de uns 10 anos mais ou menos, a homenagem foi para a família Braganholo.
Então foi para toda a minha família, a gente participou tem a missa, depois a missa tem um almoço festivo, e desse almoço a gente participou e foi muito bom, porque todas as famílias, os nossos parentes que estão fora de Tu, vieram para esse almoço. Então foi um reencontro bem gostoso, onde a gente relembrou uma porção de coisas lá da infância, da fazenda, do café e de tudo mais. Os italianos vieram para o Brasil porque lá na Itália eles estavam passando muita necessidade. Por causa de guerras, e os povos que tomavam, entravam. Então era muito sofrido o povo lá. Então eles foram os americanos e o pessoal aqui do Brasil, o Getúlio Vargas, ele convidou o povo, antes do Getúlio, já, convidava os italianos, os povos que quisessem imigrar para o Brasil, eles dariam condição de vir. Então, exatamente nessa época, os italianos começaram a vir embora da Itália porque estavam passando fome lá, passando necessidade. Eles não tinham lavoura, não tinham mais como trabalhar lá. Então, eles vieram para cá. À medida que chegavam, eles eram destinados para determinados estados. Vieram mais aqui para o estado de São Paulo e para o sul. Coincidentemente, naquela época, houve a libertação dos escravos no Brasil. Então, os trabalhadores da roça, naquela época, saíram das fazendas. Os italianos vieram e foram substituir a mão de obra escrava. Os donos das fazendas eram os portugueses. E eles, então, eles não sabiam tratar os italianos como de outra maneira a não ser que eles faziam com os escravos, né? Então, os italianos também sofreram muito para conseguir sobreviver e produzir aqui no Brasil. Os italianos trabalhando, foram se organizando, ganhando um pouquinho de dinheiro, começaram a vir para a cidade. Mas aqui também eles tinham uma certa hostilidade, era difícil para se entender com o povo da época. Aí eles começaram a formar esses grupos, círculos italianos, para eles se protegerem. Então o círculo se chamava Círculo Italiano de Soccorso e Muita Ajuda. Então o que eles faziam? Eles se juntavam e um ajudava o outro. Quando alguém estava doente, alguma coisa, eles socorriam, eles levavam para o hospital. Quando não tinha dinheiro para pagar, eles pagavam. Era eles formavam uma espécie de um INSS, NPS, qualquer coisa que hoje funciona, mas não funciona tão bem. O deles funcionou. Atualmente, muitos governos enxergam a imigração como a diminuição de trabalho para os nativos, enxergam como um inimigo, mas na verdade é a adição de conhecimento, cultura, família, sonhos. Imigração faz parte da construção de um país mais empático com as diferenças e lutando para que, mesmo que tenhamos opiniões diferentes, todos nós queremos uma vida melhor e um lugar para se chamar de casa. Se você é contra isso, talvez o inimigo seja você. Mio sole, tu sei qui con me.